agora aqui com o nosso paciente e o modelo Daniel Saulo, onde nós vamos realizar hoje uma sessão de clareamento. Tudo jóia, Saulo? Tudo bem, doutor. Então tá bom. Vamos deixar os nossos dentes mais brancos, né? É sempre bom, né? Deixar um sorriso mais clarinho. Verdade. Um sorriso renovado, né? Verdade. E um sorriso de modelo merece Tem que cuidar, né? Tem que dar um... Correto. Tem que ter um cuidado a mais, né? Correto. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Daniel e modelo, a gente vai fazer um clareamento. Tá tudo tranquilo? Preparado para o clareamento? Tudo tranquilo, mas a gente, assim, quais que são as recomendações? O que eu vou poder comer normalmente? Sim. Alimentar normalmente? Vamos responder isso. Bom, o clareamento dental, ele implica em algumas, não restrições, mas coisas que são inerentes do próprio tratamento. Como, por exemplo, você não deveria, durante o clareamento, né, fazer uso de alimentos, né, comer alimentos que têm muito corante. Então, por exemplo... Mas deveria ou não posso mesmo? Não deveria, não deveria. É difícil você proibir o paciente, né? E é impossível viver sem tomar café, viver sem tomar um refrigerante, um açaí, um vinho. Tudo isso é difícil, você eliminar 100% da ingesta de alimentos, né? Mas o que a gente indica é que durante o clareamento, tá certo? E o quanto menos você puder fazer uso, não utilizar alimentos que tenham muito corante, porque o que pigmenta o dente são os corantes que existem nas bebidas e nos alimentos. Por exemplo, um molho shoyu, vinho tinto, alimentos com muito pigmento, beterrabas, esse tipo de alimentação. Mas então é restrito mesmo, assim? Sim, no período de clareamento a gente pede que o paciente não faça a utilização desse tipo de alimentação. Então você não deve, durante o período de clareamento, utilizar alimentos que tenham muito corantes, tá certo? E quando eu fiz aquela com a moldura já uma vez, dá muita sensibilidade, né? O dente fica dolorido. No tratamento a laser também dá essa sensibilidade? Sensibilidade é um outro fator, né? Sensibilidade funciona da seguinte forma, Daniel. Todo clareamento é um processo é um processo químico, tá certo? O clareamento que realmente é efetivo e funciona é um processo químico que você tira esses pigmentos de dentro do dente, através de alguns peróxidos, né, algumas substâncias. Isso leva a uma pequena desmineralização, que depois o dente é remineralizado, tá certo? E o processo do clareamento pode, né, ou não, né, mas pode sim, causar um pouco de sensibilidade dentinária, ou sensibilidade dentária, né? O que é essa sensibilidade? Principalmente a frio, né? O dente ele fica mais sensível à mudança de temperatura. Então, tanto a técnica convencional quanto o clareamento a laser, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, ele pode sim dar sensibilidade dentinária no paciente. Porém, técnicas a laser são menos agressivos. Tem agentes com dessensibilizante no produto que a gente usa, que diminui a sensibilidade. Então a sensibilidade ela pode existir. Alguns pacientes não têm sensibilidade nenhuma, outros têm um pouco mais. Nesses pacientes, e se você estiver incluído dentro desses, né, você deverá fazer utilização de alguns produtos, como por exemplo pasta com dessensibilizante, né? Existem algumas marcas comerciais, né? Veja bem, algumas não é igual mostra na propaganda, né? Você passa lá, acabou o problema. Alívio imediato. Alívio imediato, mas existem produtos sim que melhoram isso. Então você pode fazer o uso de pasta com dessensibilizante, tá certo? Pasta de dente convencional, durante o processo de tratamento. E o importante, que essa é a recomendação que a gente dá, não fazer ingestas de produtos e alimentos muito ácidos, porque a acidez desse produto é o que vai causar, vai ajudar, né, na verdade, vai aumentar a sensibilidade do tratamento. Então, a utilização de refrigerantes muito ácidos, frutas cítricas, né, abacaxi, eu mesmo, quando eu comia abacaxi, tinha muita sensibilidade dentinária, porque é muito ácido, né?
Então, esse tipo de produto não deve ser utilizado também no clareamento. Dá para ter uma vida normal, comendo bastante coisa, só evitando o excesso. Por exemplo, em saladas, né, tem gente que gosta muito limão, vinagre, a gente pede também para que não faça uso disso. Para diminuir, para não ter tanta... Para não ter tanta sensibilidade, tá certo? Alguns casos, o paciente ele faz o clareamento, come limão e não tem nada. Isso varia muito, de paciente para paciente. É o organismo mesmo. Cada estrutura dentária é de uma forma. Se fosse tudo certinho, era só ter uma forma que resolvia, né? Era só colocar na forma. Bom, em relação ao tempo, você tem alguma dúvida? Quanto tempo que vai durar esse trem aqui? A gente precisa refazer assim de novo? Ou é um tratamento que dura mais assim 10 anos, 2 anos, sei lá? Né? Vou ter que voltar já. Seria bom se fosse ad eternum, né? Por toda a vida. Mas a durabilidade do tratamento e a forma com que ele é conduzido, né? O tempo, né? que varia ali. No nosso caso, nós usamos uma técnica conjugada, né? Nós usamos a técnica que é de consultório, que é feita hoje, uma sessão, e você depois faz uma manutenção, né, por algumas semanas, né, ou às vezes até menos, com um gel. Então, a gente usa duas técnicas conjugadas. Então, o tempo de tratamento é uma sessão a laser, na clínica, no consultório, que eu julgo extremamente importante, porque é ela que dá o clareamento inicial e de uma forma rápida, né, muito mais confortável para o paciente, e depois um complemento com uma moldeira, né, uma moldeira individual personalizada para você, tá joia? Esse tratamento, ele vai promover o clareamento do dente até a cor que a gente deseja, tá certo? A manutenção dessa coloração é diretamente proporcional ao cuidado com o paciente. Por exemplo, paciente que bebe muito vinho tinto, fuma muito café, a recidiva, né, o escurecimento vai ocorrer mais rapidamente. O que a gente tem hoje como padrão, a nossa experiência clínica mostra? Que o clareamento ele nunca é igual de um paciente para o outro. Não existe um padrão. Por exemplo, tem paciente que clareou hoje e já tem 6, 8 anos lá e o dente continua branco, tá certo? Continua branco. E tem pacientes que clareou, mas devido a um padrão de vida, a um costume em relação à alimentação, você tem um manchamento maior, tá certo? E também existe manchas internas, né, e mais superficiais. Quanto maior o manchamento interno do dente, mais difícil também é o clareamento, então ele pode demorar um pouco mais. Quanto mais superficial ou menos pigmentado, né, ele é mais rápido o clareamento. Então varia nisso, tá certo? Agora acho que estamos tudo resolvido. Vamos começar a nossa sessão? Vamos lá, né? Então tá jóia. Vamos lá, vou deitar você ali. Nesse momento terminamos de pôr a barreira. Vamos colocar a proteção para o olho, da joia. Joia. Posicionar e acionar o polimerizador da barreira gengival. Nesse momento, a gente faz a aplicação do gel em toda a estrutura dentária que vai ser clareada. A gente cobre toda a superfície. E agora a gente faz a ativação do gel com a luz. Pode ficar com a luz de laser. E aqui será feito alguns ciclos, num tempo aproximadamente de 50 minutos a 60 minutos. E aí a gente vai estar concluindo o
caso de clareamento. E agora nós ativamos o gel com a luz do laser e vamos deixar aqui por alguns ciclos, que vai girar em torno de 50 a 60 minutos no máximo, para concluir a sessão de clareamento do nosso paciente. Depois disso, retiramos o gel e encerramos a sessão de clareamento a laser no consultório. E aí passamos para a segunda fase. Bom, Daniel, agora é a segunda parte. Terminado o clareamento a laser, né? Você vai continuar a segunda parte com a parte caseira, vamos dizer assim, né? Então você, o complemento, né? Você vai complementar o clareamento que a gente fez, né? Que já atingiu uma cor boa, né? Já conseguimos um clareamento ótimo, mas para complementar ele você utiliza uma moldeira, que é essa daqui, que encaixa na sua boca. Nesta moldeira nós vamos introduzir um gel. Eu vou te explicar como é que você vai fazer. Introduz este gel na parte interna e coloca um pouquinho em cada dente, né? E assim você vai fazendo. E este gel você coloca na boca, tá certo? Introduz na boca e você vai ficar por um determinado período de tempo, tá bom? Aproximadamente quanto tempo? 4 a 6 horas, tá bom? No mínimo 4 horas, no máximo 6. Exatamente. 4 a 6 horas para você estar fazendo isso, uma vez ao dia. Isso vai variar de paciente em relação a... Não tem necessidade de usar por um período maior que esse. Não. Quem vai dizer para você qual é o período e a quantidade de gel é o dentista. Ele tem que estar sempre avaliando para ver o andamento do clareamento, para que não ocorra uma desmineralização excessiva do dente, né? E tenha um controle, né? Para que não prejudique a estrutura do esmalte. Então, quem vai dizer para você a quantidade de tempo, quantidade de gel, é o seu dentista. No seu caso aqui, a gente começa usando todo dia. Se tiver sensibilidade... eu querer arriscar e deixar mais tempo em casa achando que vai ficar mais branco. Não, isso aí já está fazendo arte, né? É o que não deve ser feito. Seguir a orientação correta do dentista é a melhor opção, tá certo? Esse é o próximo passo. Daqui 2 semanas, a gente faz a avaliação novamente. Tá joia? Tá certo. Então tá bom. É isso aí.